Uma boa noite para você que está acompanhando mais uma live do Terceiro Ato. Espero que você tenha tido um ótimo domingo. Já estamos aqui em uma nova semana e você, mais uma vez aqui com a gente, é muito bem-vindo. Nós estamos aqui abrindo agora o nosso sinal para que você, se estiver conectado à internet, de qualquer parte do mundo possa nos assistir. E nós estamos aqui em mais uma noite, em mais uma série, né, desse episódio da Batalha Final com o pastor Sérgio Santelli. E hoje falando da besta da terra. O pastor Sérgio, no último domingo, falou várias coisas e falou, obviamente, que continuaria hoje. Então você não pode perder muitas coisas interessantes, importantes e, principalmente, que você pode e deve colocar também em prática na sua vida. E que, você sabe, o livro do Apocalipse fala de coisas que realmente ainda irão acontecer e nós temos que estar preparados para isso. E o pastor Sérgio, com a ajuda do Espírito Santo, vai mais uma vez abrilhantar esse programa e que você seja mais uma vez alcançado por essa mensagem. Eu gostaria que você agora compartilhasse o link, tá bom? Então, pegue aí o seu celular, escreva de onde que você está falando para a gente, fala e manda um abraço, fala, eu estou falando aqui do Maranhão, aqui de Santa Catarina, eu estou falando aqui do Acre, eu não sei de onde, daqui do Rio Grande do Norte. Coloca aí de onde você está falando, mande o seu abraço e compartilhe esse link. Viralize esperança, viralize aí essas mensagens que são poderosas, proféticas. E se você acha que outra pessoa também precisa ouvir, mande agora para ela, faça isso, tá bom? E mande esse abraço da onde você está falando. E mais uma coisa também, se você quiser colocar o seu pedido de oração, coloque também. E aqui ao final, eu junto com o pastor Sérgio Santelli faremos aqui uma oração sobre esses pedidos também, ok? Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai eterno, Pai amado, obrigado mais uma vez pela oportunidade de levarmos a Tua palavra para os nossos amigos que estão nos assistindo. Que o Teu Santo Espírito agora se mova nos lares, nos carros, de onde eles estiverem assistindo. Uma vez, o Teu poder transforme mentes e corações e que o pastor Sérgio seja mais uma vez usado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Com vocês agora, pastor Sérgio Santelli. Olá, uma boa noite, sejam bem-vindos aqui à comunidade adventista do Terceiro Ato. É uma alegria poder continuar aqui a nossa série, a Batalha Final, e mais uma vez estar juntos aqui com vocês e recebê-los aqui para essa transmissão. Desde já agradecemos aqui a nossa equipe que está atrás das câmeras, uma equipe bem valorosa que assessora o pastor Magela, Geraldo Magela, que é o pastor aqui da comunidade do Terceiro Ato, aqui em São Bernardo do Campo. Também nosso muito obrigado aqui ao pastor Wanderson Domingues, que também está sempre aqui e dirige as mensagens poderosas aqui desse lugar. Muito bem, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Hoje nós vamos começar lembrando aqui das perguntas que foram deixadas para nós, pelos nossos ouvintes, telespectadores. No último vídeo, no último estudo, nós fizemos um estudo sobre a besta que subiu do mar, dentro dessa série, a batalha. E algumas pessoas deixaram perguntas aqui para nós. Nós gostaríamos então de respondê-las agora nesse momento. Muito bem, vou me dirigir àquela câmera ali agora, para que nós possamos responder aqui as perguntas. A Eliane Mara Assunção. Eliane, um grande abraço. Eu sei que você sempre está ligada aqui na comunidade do Terceiro Ato, e você deixou aqui duas perguntas para nós, né? Você perguntou assim: pastor, no caso do Apocalipse 12, verso 4, as estrelas que vêm logo após ali o dragão são anjos caídos? Explique um pouquinho melhor para nós. Bom, lá no Apocalipse 12, nós vimos a semana passada e introduzimos aqui a figura do dragão. E nós falamos que o dragão representa duas coisas no Apocalipse. Lembram, não é? O dragão representa o Império Romano, principalmente o paganismo do Império Romano, na figura ali de Herodes, que estava ali a postos para matar o filho da mulher, a mulher que estava para dar à luz, né? Nós falamos sobre isso.
E também o dragão representa Satanás, o diabo, conforme está lá no verso 9, ali no Apocalipse 12. Então, Eliane, a sua pergunta é muito interessante. E eu vou usar aqui o Apocalipse 1, verso 20, para mostrar que estrelas na profecia realmente são um símbolo de anjos. Olha o que diz o Apocalipse 1, verso 20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Olha aí. As 7 estrelas, portanto, são os anjos das 7 igrejas. Então, estrelas na profecia, aqui no Apocalipse, também lá no livro de Daniel, representam anjos, é verdade. Então, quando Apocalipse 12 diz que o dragão arrastou a terça parte das estrelas, ali se refere realmente aos anjos. Representa um terço dos anjos lá do céu que foram enganados pela antiga serpente, o dragão, Satanás, quando ele ainda se chamava Lúcifer, quando ele vivia a sua vida de Lúcifer, não é verdade? Mas muito boa pergunta, Eliane. Você também deixou uma outra pergunta para nós aqui, sobre o Apocalipse 13. Você pergunta assim, por que ali na visão do Apocalipse 13, diz que todo mundo se maravilhou seguindo a besta, bem colocado aqui, e ao mesmo tempo diz que o povo de Deus não vai se curvar. Nós sabemos que o povo de Deus, verdadeiro, fiel, que segue a palavra de Deus, não vai se curvar diante deste engano, dessa adoração da besta do tempo do fim. Então a sua pergunta também é muito pertinente. Eu vou usar aqui o Apocalipse 13 para responder à sua pergunta. Bem, no verso 3, que nós estudamos a semana passada, fala que uma das cabeças da besta foi ferida de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e aí então toda a terra se maravilhou seguindo a besta. A sua pergunta é, por que toda a terra se maravilhou se tem um grupo de pessoas que não vai se curvar diante da besta e dessa adoração falsa? Muito bem pensado. Eu vou usar aqui o verso 8, e eu vou responder da seguinte forma, Eliane. A linguagem bíblica, muitas vezes, generaliza algumas coisas, mas a gente não deve levar isso ao pé da letra. E a resposta que eu vou dar para você, o exemplo que eu vou dar, está no verso 8 do capítulo 13. Dá uma olhadinha no verso 8, diz assim, e ela, a besta, será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles desde a fundação do mundo que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Então, olha, aqui explica um pouquinho melhor. Repete a ideia de que todo mundo vai adorar a besta, só que esse todo mundo é relativo. Tem aquele grupo de pessoas que não vai se curvar diante da besta. Mas aqui diz quem são esses o todo mundo que vai adorar a besta. Fala, aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Ou seja, aqueles que não fizeram de Jesus o seu Salvador, aqueles que não aceitaram o sangue de Jesus derramado na cruz, e aqueles que não se apropriaram do sacrifício de Jesus. Portanto, não tem o seu nome escrito lá no livro do céu. Então veja como a Bíblia coloca, ao mesmo tempo que diz que o mundo inteiro vai adorar a besta, mas especifica quem representa aqui, quem está representado por esse todo mundo. São aqueles que não aceitaram Jesus, não se apropriaram de Jesus e não vão ter o seu nome escrito no livro da vida. Tá bom? Então, muito bem aí. Obrigado pela sua pergunta, Eliane. E aqui eu vou só mencionar mais uma pergunta. A Patrícia de Césare, mais uma vez. Obrigado, Patrícia. Sempre está participando com a gente aqui. Você pergunta assim, o ecumenismo será um dos fatores que estabelecerá novamente a supremacia papal? Com certeza, Patrícia. Bem lembrado aí. Ecumenismo. O que é ecumenismo? É a união de todas as igrejas, ou a união religiosa do mundo inteiro. E nós estamos vendo muitos movimentos a respeito disso. Na semana passada, no último vídeo, no último estudo, nós falamos aqui sobre isso. Há um esforço muito grande da Igreja Romana para chamar de volta, digamos assim, os protestantes, a ala protestante, também os ortodoxos e também as demais religiões do mundo, sejam elas quais forem, para fazer um
conglomerado religioso para que todos se deem as mãos e possam seguir aí a cartilha de Roma. A esse movimento nós chamamos ecumenismo, e é o que você menciona aqui. Tem um papel fundamental, sem dúvida. E nós estamos vendo isso ativamente acontecendo no mundo hoje, né? Estamos a passos largos aí nesse ecumenismo e todo mundo se dando a mão, sem, claro, pensar na palavra de Deus, no conhecimento e nas doutrinas de Jesus, para se unir novamente, tentando salvar aí o nosso planeta, digamos assim. Muito bem, então muito obrigado pelas perguntas de vocês, fico feliz de vocês participarem. E, olha, vocês que estão nos assistindo, faça aqui como o Fábio já disse, compartilhe esse link, mande para outras pessoas e participe conosco agora durante esse estudo que vamos fazer agora, tá bom? Nós vamos começar então o terceiro estudo da nossa série, A Batalha Final. Hoje nós vamos falar sobre a besta da terra. Quem é essa besta da terra? A terceira besta, nós já falamos aqui da besta que subiu do abismo, que se refere à França revolucionária, estudamos aqui, e estudamos também a besta que subiu do mar, não é? O poder da igreja romana, o poder romano, digamos assim, o poder papal, né? A igreja papal. Muito bem, hoje aqui no capítulo 13 nós vamos dar sequência a partir do verso 11, e eu gostaria que você já me acompanhasse aí. Nós temos aqui vários slides, e você nos acompanha aí com os slides, acompanhe com a sua Bíblia, mantenha a sua Bíblia do lado, ou a Bíblia física, ou quem sabe aí o seu smartphone, ou tablet, o que você quiser usar. Acompanhe as passagens bíblicas, que é muito importante esse acompanhamento para você sentir a palavra de Deus bem próxima de você, tá bom? Muito bem, na tela aí você já tem esse primeiro slide, o verso 11, Apocalipse 13, verso 11, é o texto que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos estudar do verso 11 até o verso 14, ok? Do 11 ao 14. E no próximo estudo, na próxima semana, nós vamos encerrar essa série A Batalha Final, estudando os versos 15 a 18 do capítulo 13 do Apocalipse. Você não pode perder. No próximo estudo nós vamos falar sobre justamente a marca da besta. Vai ser digamos assim, o clímax dessa batalha final, né, que inclusive por causa desse clímax é que nós estamos dando o título dessa série, e você está convidado aí para o próximo estudo nosso. Então vamos lá, o verso 11 diz assim: Eu vi ainda outra besta emergir da terra. Ela tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Nós já falamos muito aqui para vocês que besta na profecia representa um poder, normalmente um poder político-religioso. E agora, nós encontramos uma terceira besta no Apocalipse, a besta que surgiu ou emergiu da terra. Que poder é representado por essa besta aqui? A que poder se refere? Bom, nós vamos estudar e vamos ver 3 características para determinar essa besta. Vamos comparar com Daniel capítulo 7 e vamos comparar aqui com algumas passagens do Apocalipse também. Então preste atenção, quais são as 3 características aqui para descobrirmos qual é esse poder, a besta que subiu da terra? Em primeiro lugar, comparando com o poder anterior que nós estudamos, a besta que subiu do mar, nós temos aqui um contraste. O poder anterior, diz, né, a besta subiu do mar, muitas águas. E águas na profecia, está aí na tela para você ver no slide, se nós tomarmos o Apocalipse 17, verso 15, ali diz assim, que águas, ou o mar, né, muitas águas representam povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, um local densamente povoado. Então, preste atenção, mar ou águas, um local densamente povoado. Por isso que a besta anterior fala que ela subiu do mar. Por quê? O poder de Roma papal está localizado justamente ali, no antigo continente, ou no velho continente, onde era mais densamente povoado, ok? Agora, essa besta que nós estamos estudando hoje, ela subiu ou emergiu da terra. Então, por contraste, se mar e águas representam povos, multidões, nações e línguas, um local densamente povoado,
Então, por sua vez, terra, nós vamos ter o oposto disso. Nós vamos ter um local pouco povoado ou minimamente povoado, tá certo? Então, essa é a primeira característica. A segunda característica, essa besta da terra não tem nenhuma menção aí de ventos para agitar um mar, até porque não tem mar na profecia, ela está subindo da terra. Se nós compararmos com Daniel capítulo 7, quando aqueles 4 animais da visão de Daniel subiam também do mar, e lá diz que os ventos agitavam esse mar grande, o que representa ventos na profecia? Se você ler aí Jeremias 29, verso 36 e 37, está aí na tela para você acompanhar. Grave essa passagem, depois você procure para ler. Ali está bem claro que a espada do Senhor iria vir sobre o povo. E a espada do Senhor, no caso representando guerra, né? Guerra e conflito, está representado nessa passagem como ventos. Assim como a passagem diz que Deus ia mandar ventos, fala que ia mandar a espada, a guerra, o conflito. Então, ventos na profecia é um símbolo de guerra e conflito. Quando diz que o mar ia se agitar e os animais iam surgir um após o outro, emergir desse mar que estava sendo agitado justamente pelos ventos, significa que um poder ia tomar a supremacia ou ia assumir a supremacia do mundo, um poder após o outro, sempre derrotando o poder anterior através da guerra, de um conflito. Claro, lembram da história? Quando a Babilônia conquistou o mundo, logo depois veio a Medo-Pérsia. E os Medo-Persas conquistaram a Babilônia justamente pela guerra, pela força. Depois da Medo-Pérsia veio a Grécia. E a Grécia tomou o império dos Medo-Persas pela força, pela espada. Então isso é representado pelo símbolo de ventos na profecia. Voltando lá para o Apocalipse 13, lá, aqui na besta que nós estamos estudando, que surgiu da terra, não tem nenhuma menção de ventos. E isso é muito significativo, porque dá a ideia para nós de que esse poder representado pela besta da terra, seria um poder que iria assumir a supremacia no mundo de modo pacífico, ou seja, sem nenhum tipo de guerra, de conflito. Para assumir a supremacia, não ia precisar lutar com outro poder, não ia precisar derrotar outro poder, simplesmente de modo pacífico. Então, olha, nós já temos 2 características. Esse poder ia surgir num local pouco povoado e ia assumir o mundo ou a supremacia de forma pacífica. 2 características. Agora, vamos à terceira. A terceira está no Apocalipse 13, verso 10. Esse verso, você deve pensar aí, você já deve estar pensando com você, mas pastor, esse verso aí está fora do contexto, porque tem a ver com a besta do mar. É verdade, mas nós deixamos a propósito esse verso para estudar hoje. Ainda falando da besta do mar, que é Roma papal, na profecia, o verso 10 diz assim: se alguém tiver de ir a cativeiro irá. E se alguém tiver que morrer à espada, necessário é que seja morto à espada. O que quer dizer esse verso tão enigmático assim, né? Essas palavras enigmáticas? Bom, veja bem, eu repito, esse verso está no contexto da besta que subiu do mar. Então, Roma papal. Roma papal exerceu o seu poder, como nós estudamos aqui, durante toda a Idade Média, supremacia de 1260 anos, durante os quais esse poder mandou prender pessoas, mandou matar pessoas através das autoridades civis, pessoas que não compactuavam com os seus dogmas e que não estavam querendo seguir os seus dogmas, preferiam seguir a palavra de Deus. Então, aí está o segredo desse enigma do verso 10, Apocalipse 13. Assim como o poder de Roma fez isso durante a Idade Média, em algum momento isso ia acontecer com esse próprio poder. Quem leva para cativeiro irá. E foi o que aconteceu em 1798. As tropas de Napoleão, da Revolução Francesa, invadiram Roma e aí prenderam justamente o chefe da Igreja Romana. Na época era o Papa Pio VI, ok? Então, quem leva para cativeiro vai. E quem
matar a espada, necessário é que seja morta a espada também. Então, isso aconteceu com Roma, ok? Para nós, o que interessa aqui é a data que isso aconteceu. Foi em 1798, como nós já estudamos aqui. E isso significa que, logo depois do verso 10, dessas palavras se cumprirem, em 1798, aí então é introduzido o verso 11 que nós estamos estudando hoje, sobre a besta que subiu da terra. Ou seja, essa besta que subiu da terra, ela deve aparecer na história do mundo exatamente ali por volta de 1798, exatamente no momento em que terminou o verso anterior, o verso 10. Então aqui nós temos as 3 características para determinarmos quem é essa besta da terra. Primeiro, ia surgir num local pouco povoado. Surgiu da terra e não do mar. Segundo, além de um local pouco povoado, também ia surgir na época de 1798, ok? Então, essas características e mais a terceira característica, que ia surgir de modo pacífico, sem precisar usar guerra para assumir o comando do mundo, né, a supremacia do mundo, se nós aplicarmos essas 3 características e procurarmos na história desse mundo, nós só vamos poder encaixar essas 3 características num único poder no mundo. Qual é esse poder? Eu vou mostrar para vocês agora. Só tem um país e um poder que preenche essas 3 características. São os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América surgiram e assumiram a sua independência justamente ali um pouquinho antes da Revolução Francesa, certo? Portanto, ali por volta justamente da data em que Roma papal estava recebendo o seu golpe mortal, a ferida mortal. Segundo, os Estados Unidos se tornaram uma potência do mundo de modo pacífico. Eles simplesmente surgiram, fundaram seu país, se tornaram independentes e foram crescendo, crescendo, crescendo e assumiram o poder no mundo. Eles não precisaram derrotar nenhum império passado para assumir a supremacia. E terceiro, surgiram num local pouco povoado, que era o novo continente, o continente americano. Portanto, está aí. As 3 características se cumprem exatamente nos Estados Unidos. Ok? Muito bem, vamos seguir aqui o nosso estudo, então. Nesse verso 11, também nós lemos assim, que esse poder, então, que surgiu da terra, a besta que surgiu da terra, tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas na verdade depois ia falar como dragão. O que representam esses 2 chifres? Ora, se nós estudarmos Daniel, estudarmos o Apocalipse, nós vamos ver que chifre normalmente se refere a um poder. A um poder. E aqui, os 2 chifres de cordeiro, parecendo um cordeirinho bem manso e humilde, representam as 2 marcas do grande poder que fez com que os Estados Unidos se tornassem uma potência. E quais são essas 2 marcas desse poder? Eu cito aí, primeiro, eu chamo de republicanismo. O que é o republicanismo? É uma forma de governo civil em que todos os homens têm os seus direitos iguais. Têm direitos à liberdade, à vida e à procura da felicidade. Isso está escrito lá na declaração, foi escrito na Declaração de Independência dos Estados Unidos. Então, digamos assim, eu coloco isso aqui como sendo o poder civil. A marca forte do poder civil americano. Liberdade. Liberdade civil. Dentro do republicanismo, de uma forma de governo republicano. E a segunda marca, o protestantismo, justamente que faz com que eles também tenham a sua liberdade religiosa. Lembrem vocês como surgiram os Estados Unidos. Um grupo de peregrinos fugindo do velho continente europeu, justamente fugindo das garras de Roma e, atravessando o Atlântico, resolveram fundar ali uma nova nação, no novo continente. E essa nova nação seria livre, com liberdade civil e liberdade religiosa. Essas 2 grandes marcas fizeram dos Estados Unidos uma potência. E até hoje é uma potência. Então, os 2 chifres parecendo cordeiro da profecia. Tá bom? Aqui, só para a gente ampliar um pouquinho a ideia, como eu disse, na Declaração da Independência dos Estados Unidos, que foi assinada em 1776, lá diz assim: todos os homens são criados iguais e dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis. Entre eles a vida,
a liberdade e a busca da felicidade. Olha aí, liberdade civil, hein? É um dos chifres lá do cordeiro, certo? E a liberdade religiosa, por sua vez, também está na primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos. Ali diz assim claramente: o Congresso não fará qualquer lei referente ao estabelecimento de religião ou proibindo o livre exercício dessa. Então, eles fugiram do velho continente porque lá não tinha liberdade religiosa. Lá todo mundo tinha que seguir a cartilha de Roma. Agora, no Novo Mundo, eles fundaram um país onde todos são livres, todos poderiam ser livres. Percebeu como essas duas marcas fizeram desse poder uma potência no mundo? Não há poder igual a esse no mundo praticamente. Eles se tornaram a vanguarda dessa liberdade total no mundo. Mas a profecia não para aí. Nesse mesmo verso 11, diz aqui, e eu agora vou aqui para essa outra câmera, e diz aqui no verso 11 ainda mais uma parte, que esses dois chifres, parecendo cordeiro, em algum momento esse poder iria falar como dragão. Olha que mudança radical, não é mesmo? Primeiro, a mansidão de um cordeiro, mas depois, em algum momento da história, esse poder iria falar como dragão. O dragão aqui é justamente símbolo da opressão, da perseguição, certo? Mas como? Você talvez esteja perguntando assim, mas como, pastor? A profecia então diz que os Estados Unidos se tornariam uma potência, justamente privilegiando a liberdade civil e a liberdade religiosa, e aí em algum momento eles simplesmente iam deixar isso de lado? Exatamente. É isso que está escrito aqui na profecia. O nosso entendimento é de que em algum momento, no futuro, né, agora está num futuro muito próximo de nós, os Estados Unidos iam abandonar essa característica de favorecer a liberdade civil e a liberdade religiosa. E agora os Estados Unidos se tornariam um poder opressor, um poder perseguidor também. E aqui a expressão é, falava como dragão, no verso 11. Percebem isso? Isso é algo muito sério, muito sério. E é algo que a Igreja Adventista já tem ensinado há mais de 170 anos. E muitas vezes a Igreja Adventista tem sido mal compreendida, justamente porque a maioria das pessoas acha isso impossível de acontecer. Como pode acontecer isso num regime tão democrático que nós vivemos hoje, onde só se fala de direitos e todos têm os seus direitos? Não é verdade? Pois é, mas nos momentos em que nós estamos vivendo agora, e agora eu me refiro justamente a esse momento atual, pós-pandemia, você já percebeu como os nossos direitos, eles são muito frágeis também? Ao mesmo tempo em que a sociedade valoriza muito e defende muito, e há muitas instituições no mundo, em vários países, que defendem, claro, os direitos humanos, e tem que defender mesmo, a liberdade. Mas nós percebemos com essa pandemia, queridos, como que os nossos direitos são muito frágeis demais. Hoje em dia, a liberdade de expressão está seriamente comprometida. Mesmo na internet, existe já uma censura branca ocorrendo. Nós sabemos disso. Tem certas palavras que nós não podemos mais falar aqui ao vivo, porque se nós falarmos, o sinal vai cair. É verdade, você já sabe disso aí. Portanto, liberdade de expressão, liberdade religiosa, a liberdade de ir e vir e tantas outras liberdades, elas estão em xeque atualmente. E isso mostra que a profecia do Apocalipse não está errada, pelo contrário, muito em breve ela poderá se cumprir. Mas vamos voltar aqui para o nosso texto para ver o que vai acontecer então. No verso 12, diz assim, olha, ela, no caso a besta, né, exerce toda a autoridade da primeira besta em nome dela. E aqui eu estou usando a Nova Versão Internacional, está aí na tela. O que quer dizer isso? Exercer toda a autoridade da primeira besta em nome dela. Quer dizer o seguinte, que essa besta da terra, os Estados Unidos, em algum momento iria se comportar exatamente como a outra besta, aquela que surgiu do mar, o poder justamente de Roma papal. Em algum momento eles iam mudar a sua atitude e iriam se comportar
de forma intolerante, assim como foi a primeira besta lá, ou aquela besta que subiu do mar. É exatamente isso que quer dizer. Vamos seguir aqui que vai ficar mais claro para nós entendermos. No verso 12 também ainda diz assim: faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Olha que coisa impressionante aqui. O Apocalipse está profetizando que esse poder, no caso os Estados Unidos da América, em algum momento no seu futuro, eles iriam fazer ou impor, digamos assim, né? Eles iriam impor alguma marca que iria trazer uma homenagem, ia constituir uma homenagem de adoração para a primeira besta, para Roma papal. Ou seja, as duas bestas iam trabalhar em conjunto, sendo que os Estados Unidos iriam, de alguma forma, impor uma marca, digamos assim, né, que ia constituir um ato de adoração à primeira besta. Olha, eu vou falar mais sobre isso, eu preciso me segurar um pouquinho aqui, eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo. Eu não vou abrir aqui agora. Eu quero que vocês todos fiquem curiosos e no próximo vídeo estejam conosco aqui, no próximo estudo. Para aí sim, nós vamos abrir todo o leque e mostrar tudo o que está acontecendo por trás dos bastidores sobre essa questão da marca da besta, tá bom? Porque é sobre isso que está falando aqui. Bem, no verso 14, nós encontramos assim, olha: dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Uma imagem à besta? O que é isso, pastor? Olha, uma imagem à besta é como se fosse uma cópia da primeira besta. Imagem é quando nós temos uma cópia, algo que é parecido. E é isso que o Apocalipse está falando, que os Estados Unidos vão fazer uma cópia, vão se tornar um modelo do que foi a primeira besta, ou seja, Roma papal, a besta que subiu do mar. Bem, como que isso pode acontecer? Bem, para nós entendermos isso aqui, nós temos que voltar um pouquinho no tempo e relembrar como que a besta que subiu do mar, ela foi formada. Ela foi formada, na verdade, ali por volta do ano, digamos assim, no 4º século. Vamos estabelecer uma data aqui. No ano 313, teve o Édito de Milão, que foi o imperador Constantino, que assinou esse édito juntamente com algumas outras autoridades ali, principalmente as autoridades da Igreja Romana. E nesse Édito de Milão, ficou estabelecido que a perseguição aos cristãos deveria cessar imediatamente. E, pelo contrário, os cristãos deveriam ser favorecidos de algumas formas. E o sincretismo religioso passou a existir. Os cristãos e os pagãos. Então isso facilitou muito. E aí então surgiu, justamente começou a se formar a besta que subiu do mar. Ou seja, esse poder religioso romano. Um poder que usava o Estado, usava a política para impor os seus dogmas, para impor os seus princípios, para que a sociedade seguisse. Então, olha, se a primeira besta foi formada assim, a segunda besta vai ser formada da mesma forma. Ou a imagem da besta vai ser formada da mesma forma. A cópia da primeira besta será formada dessa maneira. Quando nos Estados Unidos a política e a religião derem as mãos e a separação que existe lá não existir mais, e a religião usar a política para impor os seus dogmas também, né, os seus princípios religiosos, para que todos sigam de forma obrigatória, quando isso acontecer, estará formada a imagem da besta, a cópia da primeira besta, daquela que subiu do mar. Percebem? Então, é isso que está sendo profetizado aqui. Profetizado que os Estados Unidos, uma vez paladino da liberdade mundial, vai deixar isso de lado e vai simplesmente abandonar essa atitude e agora vai passar a unir a igreja e o Estado, a política e a religião. Quando isso acontecer, meus amigos, estará formada a imagem da besta. É isso que está falando aqui no Apocalipse, ok? Vamos ver mais um pouquinho aqui. No verso 13, e aqui eu propositadamente eu citei o verso 14 primeiro, e agora eu estou voltando no verso 13, porque o verso 13 tem uma coisa interessante para nós estudarmos. Diz assim o verso 13:
também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Vejam, queridos, olha, está sendo profetizado aqui que quando essa imagem da besta estiver sendo formada, ou ela se formar, vai surgir, inclusive, manifestações de grandes sinais e maravilhas, coisas espetaculares, que serão feitas justamente para dar força para esse movimento político-religioso que vai surgir a partir dos Estados Unidos da América. Então, marque aí, hein? Não esqueçam. Sinais e prodígios. Inclusive diz aqui, fazer descer fogo do céu à vista dos homens. Como que isso vai acontecer? Bom, nós cremos o seguinte, que a opinião pública no mundo inteiro, ela vai ser manipulada para aceitar essa imagem da besta, essa aproximação da política e religião nos Estados Unidos. E vai ser manipulada de que forma? Através dos sinais e prodígios que a América protestante vai fazer. Olha, isso é uma coisa que nós devemos pensar muito. Nós devemos refletir sobre isso, porque é algo muito sério isso. O protestantismo americano, de alguma forma, vai usar sinais e maravilhas para impressionar as pessoas de que isso é algo bom, a política e a religião dando as mãos para talvez salvar o mundo, salvar o planeta. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre esse assunto, eu não poderia deixar de falar, pelo seguinte, porque dentro do cristianismo existe uma grande parcela dos cristãos que dá muito valor, coloca um valor assim, um peso muito grande nessa questão de sinais e maravilhas. São pessoas que, em vez de colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, elas colocam a manifestação sobrenatural, aquilo que é sobrenatural. Então, se tem uma cura sobrenatural, então ela acredita. Se tem uma manifestação poderosa de um sinal miraculoso, então ela acredita. Mas ela às vezes não acredita no que está escrito na Bíblia. A Bíblia fica em segundo plano. E isso é um problema sério, porque essas pessoas poderão ser enganadas agora no tempo do fim. O Apocalipse diz que a América protestante vai fazer descer fogo do céu para enganar as pessoas. Então, aqueles que põem a sua fé nos milagres, nos sinais poderosos, esses poderão ser enganados. Olha o perigo. E aqui eu vou citar uma passagem para vocês. Mateus capítulo 7, verso 21. A partir do verso 21. O que está escrito lá? Bom, aqui, acompanhe comigo aqui. Eu vou ler Mateus 7, verso 21. O que Jesus disse aqui? Ele disse uma coisa muito, muito importante. Está escrito aqui, olha. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Olha os milagres aí. E então lhes direi explicitamente, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, olhem que palavras pesadas Jesus colocou aqui nesse contexto de Mateus. Mateus registrou as palavras de Jesus e são palavras assim, as mais difíceis e mais assim preocupantes que você possa imaginar. Jesus deixou claro para nós aqui que vai ter pessoas que, mesmo usando o nome dele aqui na terra, não vão para o céu. Vai ter pessoas que, quando Jesus voltar, vão dizer assim, mas Senhor, nós não fizemos milagres em seu nome? E Jesus vai dizer para essas pessoas, olha, afastem-se de mim, eu nunca vos conheci. Vocês, na verdade, praticam o mal. Vocês já pensaram nisso? Que coisa mais séria isso para nós? Agora, fique pensando aqui, você, olha aqui para mim. Você que talvez coloque a sua fé só nessas coisas milagrosas. Se não tiver cura, você não acredita. Se não tiver um milagre, você não acredita. Se não tiver dom de língua, se não tiver alguma coisa maravilhosa, se não tiver fogo caindo do céu, você não acredita. Você já pensou o que vai acontecer? O perigo que você está correndo, agora no tempo do fim? Quando justamente for formada a imagem da besta, o Apocalipse diz que vai cair fogo do céu para enganar as pessoas. A nossa fé não pode estar somente em coisas miraculosas, certo?
E aqui, eu vou passar aqui o próximo slide, porque eu vou mencionar uma coisa para vocês aqui. Talvez você esteja pensando, mas pastor, quer dizer então que o cristão não pode pedir um milagre para Deus? Quer dizer que Deus não faz milagre? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou simplesmente colocando as coisas no devido lugar. A Bíblia diz que o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus faz milagres. Deus já fez milagres na minha vida. E eu tenho certeza que fez na sua também. O nosso Deus é um Deus de milagres. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que nós não podemos colocar os milagres em primeiro lugar, acima da Bíblia. É isso que eu estou falando. Até porque também, nem sempre é vontade de Deus que aconteça milagres em nossa vida. Como assim, você pergunta? Eu vou citar aqui 2 histórias da Bíblia para comprovar isso que eu estou falando. Está aí na tela, você está vendo. 2 Coríntios 12 conta a história do apóstolo Paulo. O grande apóstolo Paulo, campeão da fé. Imagine, um gigante espiritual. Ele ressuscitou mortos, abriu um monte de igrejas no mundo antigo, né? Fundou igrejas cristãs. Ele foi poderoso na palavra, fez milagres, inclusive. Ressuscitou mortos, como eu disse. Quem duvidaria da fé de Paulo? Só, queridos, Paulo também tinha os seus problemas, ele era igual a nós. E a Bíblia diz que ele tinha um tal espinho na carne. Nós não sabemos exatamente o que é esse espinho na carne. Alguns estudiosos acreditam que pode até ter sido um problema na visão, nos olhos que ele tinha. Pode até ter sido isso. Não sabemos com certeza. O fato é que em 2 Coríntios 12, que está aí na tela, diz assim que Paulo, ele diz assim que ele orou 3 vezes pedindo para Deus, Senhor, tira esse espinho da minha carne. 3 vezes, com poder, com fé. E o que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta. A minha graça te basta. Olha, queridos, você pode ser o maior gigante na fé que for. Nós sempre devemos pedir um milagre a Deus, mas no final da nossa oração a gente sempre deve dizer o quê? Seja feita a sua vontade. Às vezes, e aqui eu vou repetir, às vezes Deus tem outros planos que a nossa pequena sabedoria não consegue entender. Somente a infinita sabedoria de Deus pode saber o que é melhor para nós. E a outra história que está aí na tela, segundo Reis 13, é nessa mesma linha. É de um grande homem da fé, o profeta Eliseu. Um homem que fez milagres, ressuscitou mortos, pregava e ensinava a palavra de Deus, dirigia a escola dos profetas no passado. Era um gigante, era um líder tremendo. Mas a Bíblia diz que um dia ele ficou doente. E não só ficou doente, a Bíblia diz que ele ficou doente e morreu. Agora eu pergunto para você, você acha que ele não pediu a cura para Deus em algum momento? Você acha que ele simplesmente ficou doente e não pediu para ser curado? Ou quem sabe alguém que morava, vivia ali, convivia com ele, será que essa pessoa também não pediu a cura? Ora, é claro que pediram. Imagino que fizeram uma corrente de oração, jejuaram, oraram pelo profeta Eliseu, afinal ele era um grande líder. Mas a Bíblia deixa claramente lá, nessa passagem aí, 2 Reis capítulo 13, que Eliseu ficou doente e morreu. Queridos, só lá no céu nós vamos saber o porquê disso. Eu repito, nem sempre Deus faz um milagre na nossa vida, o milagre que nós pedimos. Nem sempre. E isso não é porque você não tem fé, isso não é porque eu não tenho fé, isso não é porque talvez estejamos pedindo errado. Até pode ser, né? Também tem essas possibilidades. Porém, pode ser que a sabedoria de Deus tenha um outro plano para nós. Deus resolveu fazer de outra forma. E só lá no céu nós vamos saber o porquê. Portanto, essas 2 histórias são suficientes para nos mostrar que nós não podemos colocar milagres e sinais em primeiro lugar na nossa vida. A nossa fé não pode estar baseada só nisso. A nossa fé deve estar baseada no que está escrito, na palavra de Deus. Porque senão agora, quando for formada a imagem da besta lá nos Estados Unidos, o que vai acontecer? Vai cair fogo do céu lá. E aquelas pessoas que só pensam, só colocam a sua fé em sinais miraculosos, né? Coisas sobrenaturais. Como é que essas pessoas vão fazer? Elas correm um sério perigo, não é? Mas aqui eu vou também dar um outro argumento para vocês. Por que é perigoso a gente colocar a nossa fé nesses sinais e curas em primeiro lugar? Por quê?
porque a Bíblia diz que o inimigo também pode fazer uma contrafação. Ele também pode nos enganar. Ele tem poder para isso. Vejam, por exemplo, na tela aí você tem uma imagem que lembra justamente a história de Moisés e Arão. Quando eles foram lá no Egito, foram tirar o povo de Israel do Egito, e eles chegaram lá e Deus já tinha instruído eles, ensinado eles. Eles jogaram o cajado no chão e o cajado virou uma serpente. Olha que coisa fantástica, para impressionar Faraó. Mas a Bíblia diz que Faraó não ficou nem um pouquinho impressionado à primeira vista, ao primeiro momento. Ele simplesmente disse assim, olha, isso aí não é nada. Chamem aqui os meus mágicos, né? Os encantadores aqui do Egito, que eles podem fazer a mesma coisa. E foi isso que aconteceu ali. A Bíblia diz que os feiticeiros, encantadores, também jogaram cajados no chão e também se transformaram em serpentes. Ou seja, o poder das trevas também pode operar maravilhas. Isso está na Bíblia. Preste atenção. Pastor, quer dizer então que o poder das trevas tem poder para criar vida? Não, de forma alguma. De forma alguma, o poder das trevas não tem poder para criar vida. Bom, então como é que surgiram serpentes ali? Ora, o poder das trevas tem poder para mexer com ilusão de ótica, para fazer criar uma ilusão de ótica e aparecer certos elementos ou certos objetos que, na verdade, parecem que estão ali, mas não estão ali. As leis da física e da química podem ser manipuladas pelas forças das trevas. Mas eu não creio que eles tenham o poder de criar vida. Mas eles usam isso para também enganar as pessoas. Preste atenção, cuidado com isso. Seguindo aqui o nosso estudo, eu queria abrir aqui talvez um parênteses, né, para dar uma dica para vocês. Nós estamos estudando profecia. Acabamos de ver no Apocalipse que quando surgir a imagem da besta lá nos Estados Unidos, ou seja, uma cópia daquela besta do mar antiga, né, política e religião se derem as mãos, quando surgir isso, provavelmente vai cair fogo do céu para talvez enganar as pessoas. E você sabia que na Bíblia tem uma passagem que pode ser usada, inclusive, para dar mais apoio ainda para esse engano? Sabe qual passagem é? É a passagem de Malaquias 4:5. Eu não sei se você conhece essa profecia, que está lá no último livro do Antigo Testamento, Malaquias 4:5. Aqui diz assim, ó: eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Eu não sei se você já conhecia essa profecia, mas Deus profetizou que vai enviar o profeta Elias. Claro, nós não acreditamos que vai ser o profeta Elias em carne e osso. Aqui está sendo profetizado que Deus vai enviar os seus mensageiros com o poder de Elias. Agora, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Agora vocês imaginem, vamos juntar as duas coisas que nós estamos estudando aqui. Imagine vocês, e aqui mais uma vez eu vou olhar para esse lado aqui, para essa câmera. Imagine vocês, a imagem da besta sendo formada nos Estados Unidos, de repente começa a cair fogo do céu para dar força para esse engano, e alguém lá cita essa passagem da Bíblia, dizendo, olha, a Bíblia diz, está escrito, que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus vai enviar o profeta Elias. Está aqui. O que Elias fez de mais marcante no Antigo Testamento? Não foi trazer fogo do céu lá no Monte Carmelo? E agora? Como é que você sai dessa? Como é que nós vamos sair dessa? Como que nós não podemos ser enganados? Bem, eu vou dar uma dica para você e eu quero que você marque essa dica aí agora para você não ser enganado. E a dica é o seguinte: sempre estude a Bíblia no seu contexto. Lembre-se disso, nós já repetimos isso várias vezes aqui. Lá onde está essa profecia de Malaquias 4:5, no verso anterior, olha o que está escrito lá. Diz assim: lembrem-se da lei de Moisés, o meu servo. Lembrem-se da lei de Moisés, o meu servo. Olha que interessante. Quer dizer o seguinte, que se alguém disser, né, melhor, se alguém disser que está vindo no poder de Elias e fizer descer fogo do céu, mas falar alguma coisa que vai contra a lei de Deus, pode saber que é um falso profeta, é um falso Elias. Porque quando Deus deu essa profecia aqui,
que ele iria enviar um Elias no tempo do fim, ele também disse, lembrem-se da lei de Moisés. Está aqui, está no contexto. Olha que interessante. Não seja enganado, estude a Bíblia, estude profundamente a Bíblia. É só o está escrito que serve para nós, senão nós poderíamos ser enganados, ok? Muito bem, então agora vamos a essa parte final aqui, e o nosso tempo hoje está correndo. Eu não sei como é que nós vamos fazer aqui, porque eu tenho mais alguns slides muito interessantes para passar, não é? Mas vamos lá. Como os Estados Unidos se aproximaram de Roma e foram influenciados pelos seus princípios? Talvez essa seja a pergunta que você está aí, que está na sua mente. Pastor, como é que pode? Os Estados Unidos surgiram como paladino da liberdade, defensor, campeão da liberdade, e agora, no tempo do fim, eles simplesmente vão deixar de lado isso? Como é que eles vão dar as mãos para Roma, se no passado justamente eles fugiram de Roma? Como é que isso aconteceu? Como é que nós chegamos nesse nível, nesse ponto da história? Bom, rapidamente aqui eu vou mencionar alguns pontos para vocês. Para responder essa pergunta, eu acho que daria para escrever até um livro. E, obviamente, existem muitos ótimos autores aí que poderiam responder essa pergunta. Eu vou mencionar aqui 2 pontos rapidamente para vocês. Primeiro, lembrem-se vocês que nós temos um trio aqui, né, 3 ideologias que estão trabalhando fortemente para a incredulidade do mundo, para trazer incredulidade a esse mundo, falta de fé, para rejeição de Deus, rejeição da Bíblia. Quais são essas 3 ideologias que nasceram praticamente ali, na época da França Revolucionária? Primeiro, está aí na tela, teologia liberal. O que é essa teologia liberal? É uma teologia que desconstrói totalmente a Bíblia, usa o que eles chamam de alta crítica para acabar com os fundamentos da palavra de Deus. Impressionante isso. Usa a própria Bíblia para destruir a Bíblia. Isso é o fundamento da teologia liberal. Além disso, temos o marxismo cultural, que nós já falamos muito aqui, vocês hoje já sabem o que significa isso. É sempre colocando Deus de lado, a palavra de Deus de lado e rejeição também da lei de Deus, não é? E o darwinismo, que também é uma ideologia aí que exclui Deus das ciências naturais e, através aí dos seus pressupostos, ensina as pessoas, os jovens, a um outro modelo, né, da criação desse mundo, do surgimento de tudo, e, enfim, vocês já conhecem bem. Então, esse trio aí, essa trilogia, vamos dizer assim, influenciou muito os Estados Unidos, desde a sua fundação até agora. De maneira que hoje, não só a sociedade americana, como a sociedade ocidental como um todo, foi muito influenciada por essas 3 ideologias. Além disso, lá nos Estados Unidos também surgiu um outro fator, chamado teologia do domínio. O que é essa teologia do domínio? Olha, isso aqui é muito interessante. Por um lado, aquelas 3 ideologias minando a fé das pessoas em Deus e na Bíblia. Por outro lado, no outro extremo, uma teologia do domínio surgindo na cabeça justamente dos religiosos. O que é essa teologia do domínio? Vocês têm aí a imagem do autor, digamos, aquele que sistematizou essa teologia do domínio, que está lá hoje impregnado nas religiões protestantes americanas. O que essa ideia diz? Bom, essa ideia pega aquela passagem lá de Gênesis capítulo 1, quando Deus disse para Adão e Eva assim, olha, vocês devem dominar esse mundo, vocês devem, digamos, administrar esse mundo, ter tudo sob o seu controle e dominar esse mundo. Está lá em Gênesis 1, 26. Eles pegam essa passagem e transformam isso num estilo de vida, numa grande missão, a qual eles têm que conquistar. E nessa missão de dominar o mundo, envolve tudo, inclusive dominar os partidos políticos, dominar a cultura, dominar tudo, as instituições, ou seja, o cristianismo tem que dominar até mesmo a política. Olha o perigo dessa ideia, hein? Política e religião juntas. Essa é a teologia do domínio, que está muito forte lá nos Estados Unidos. Bom, esse homem já morreu aí, o nome dele está aí, em 2001 ele morreu, porém, essa teologia do domínio, ela continua muito forte lá nos Estados Unidos. Essa teologia é muito parecida com a teologia
do católico, né, do teólogo católico Agostinho. Ele também ensinava isso. Ele ensinava que os cristãos deveriam converter o mundo inteiro, dominar a política, enfim, para ajudar a criar um milênio, fazer surgir um milênio de paz aqui na Terra. Olha, então, olha aí. O que a teologia católica romana ensinava, hoje nós já temos dentro do protestantismo, com a teologia do domínio. E isso está muito forte lá nos Estados Unidos. Bem, só para deixar claro aqui, o que nós discordamos dessa teologia? Bem, discordamos o seguinte, que a nossa missão como cristãos não é dominar tudo. A nossa missão como cristãos é testemunhar ao mundo. Está bem claro na Bíblia. Está lá em Mateus 28, 19, Atos 1, verso 8. Sereis minhas testemunhas, disse Jesus, aqui em Samaria, em Judeia, até os confins da terra. Ser testemunhas é diferente de você dominar o mundo. Dominar as instituições, dominar a cultura, dominar a política. É muito diferente a proposta. E aí é onde há uma linha que separa, né, essas duas ideias. Ok? Só para ficar aqui como exemplo, esses homens aí, eles todos foram adeptos da teologia do domínio. O pastor Jerry Falwell, no final da década de 70, já quase começando a década de 80, ele começou a fazer um grande movimento nos Estados Unidos, tentando aproximar os religiosos da política, para que os religiosos entrassem na política e dominassem a política americana. Depois apareceu o pastor Pat Robertson também, e esse outro advogado aí do lado, o Dr. Ralph Reed. Todos eles criando movimentos para unir a política e a religião americana. Esse último que eu mencionei, inclusive, foi capa da revista Time, em 1995, como vocês estão vendo aí. O título dessa capa, A Destra de Deus, ou A Direita de Deus, né? É uma, digamos assim, uma referência a esse movimento de direita americano, né? Que tem a ver com religião também, ok? Dizendo que eles estavam querendo controlar a religião americana. E aqui a questão do ecumenismo. Através do ecumenismo, Roma, novamente, dando as mãos aos protestantes e atraindo os protestantes para, justamente para o seu poder. Um outro exemplo histórico aqui, esse pastor protestante aí em cima da tela, o Tony Palmer, ele, em 2014, ele estava anunciando que a reforma protestante acabou. Ele fez um vídeo dizendo, olha, não há razão mais para ter reforma protestante, os protestantes perderam a sua razão de existir, vamos todos nos unir a Roma novamente. Foi isso que ele falou. E o seu amigo, aí embaixo, o pastor Kennedy Copeland, lá do Texas, resolveu trazer um enviado do Vaticano ao seu programa ali em 2017, justamente para dar as mãos e dizer que eles estão fazendo essa aproximação e estão buscando aí novamente a união com Roma. Esse autor aqui, só para vocês saberem, é um autor protestante que escreveu esses dois livros aí, o Peter Leithard. O Peter Leithard, um teólogo protestante, ele escreveu aí esse livro em defesa de Constantino, justamente o imperador que uniu a política e a religião no passado, né? Lá que deu força para Roma papal para ser criada. E agora, mais recentemente, um livro aí sobre o fim do protestantismo, dizendo que realmente a igreja protestante não deveria existir, que esse movimento deveria acabar. Enfim, são muitos argumentos, não vou colocar aqui agora, mas só para vocês saberem o que está acontecendo no mundo. Uma curiosidade, isso aqui é muito interessante, preste atenção aqui. Você já ouviu falar de Alberto Rivera? Alberto Rivera, ele foi um jesuíta, só que ele acabou se convertendo e se tornou um protestante. E ele abandonou o romanismo e também abandonou a ordem jesuíta. E depois que ele tinha se tornado protestante, ele mencionou uma coisa muito interessante antes de ele morrer. Ele disse assim, que quando ele era jesuíta, ele foi avisado de um sinal secreto que foi dado aos jesuítas e que revelaria o exato momento em que a religião protestante seria anulada nos Estados Unidos. E os Estados Unidos iam dar as mãos ao Vaticano novamente. Ou seja, eles iriam estabelecer relações diplomáticas. E qual era esse sinal?
Ora, o sinal secreto que ele mencionou foi o seguinte, foi que quando um presidente americano, na sua posse, fizesse o juramento de posse justamente voltado de frente para aquele obelisco que tem lá em Washington, na capital americana, esse seria o sinal secreto. Quando isso acontecesse, era sinal de que os Estados Unidos logo, logo passariam a ter relações diplomáticas com o Vaticano novamente. E vocês sabem que isso aconteceu na história? Foi muito interessante. Em 1981, quando o presidente Ronald Reagan tomou posse do seu primeiro governo, e ali o ritual, né, da posse foi mudado, foi alterado. Até aquele momento, os presidentes americanos tomavam posse do outro lado, ali do quarteirão em Washington. A partir de Ronald Reagan, eles começaram a fazer o juramento de posse de frente para o obelisco, lá em Washington. E vocês sabem, inclusive, que o obelisco é um símbolo pagão, de adoração ao sol, inclusive. Olha que interessante aí a ligação, né? Então, o protestantismo foi sendo minado, pouco a pouco, lá nos Estados Unidos. E hoje, praticamente, eles andam de mãos dadas já. Um ano e meio depois da posse do presidente Ronald Reagan, ele visitou o Papa, na época, João Paulo II, lá no Vaticano. Está aí a foto para vocês verem. E um ano e meio depois, surgiu a Concordata, que estabeleceu relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Vaticano. Em 1984, exatamente no dia 10 de janeiro. Tem até um jornal de New York Times que no dia seguinte deu essa manchete aí, como vocês estão vendo. Após 117 anos, os Estados Unidos estavam de mãos dadas novamente com o Vaticano. Olha como a profecia se cumpriu, né? Está aí o primeiro embaixador americano que foi lá para o Vaticano e assim por diante. E agora, chegando ao final aqui do nosso estudo, eu dei um salto aqui na história, mais pertinho de nós, vocês veem aí uma cena que era inacreditável de acontecer há um tempo atrás, há umas décadas atrás, né? Hoje, nós vemos essa imagem, já é fato histórico. Em 2008, quando o então Papa Bento XVI visitou ali a capital, Washington, Casa Branca, a primeira-dama dos Estados Unidos, então, a Laura Bush, fez questão de homenageá-lo beijando a sua mão ali, como vocês estão vendo. Bem, só por curiosidade, já aconteceram 29 encontros entre presidentes americanos e papas, né, chefes da Igreja Romana. 29 ao todo. 9 destes aconteceram justamente nos Estados Unidos. E 3 foram na Casa Branca. Bem, a imagem talvez mais marcante que eu poderia mostrar aqui para encerrar já o nosso estudo de hoje seria essa que vocês estão vendo aí. Quando o Papa Francisco, há pouco tempo atrás, 5 anos atrás mais ou menos, ele visitou ali Washington e ele foi recebido no Congresso americano. Foi o primeiro Papa na história do mundo a pisar no Congresso americano e fazer um discurso ali e ser aplaudido ali naquele local. Isso é só para nós vermos, queridos, como que os Estados Unidos de hoje já não são mais o mesmo país de antigamente. Nós estamos muito perto de ver, assim, acontecendo o surgimento dessa imagem, a formação da imagem da besta. A religião e a política nos Estados Unidos andando de mãos dadas. Nós estamos muito perto de acontecer isso. E quando isso acontecer, vai se cumprir a profecia do Apocalipse 13. E quando isso acontecer, vai acontecer algo mais que nós vamos ver no próximo estudo. Vai ser imposto a marca da besta para todo mundo. Então, se você quer conhecer sobre isso, quer saber o que é a marca da besta e quer saber como não ser enganado por isso, eu convido você a estar aqui conosco na próxima semana, nesse mesmo horário, para estudar esse assunto tão importante conosco, no último estudo que nós vamos fazer sobre essa série, a Batalha Final. Você não pode perder. Convide os seus amigos, compartilhe esse link, o endereço com todos, esse vídeo, e esteja preparado, esteja conosco aqui, e nós vamos poder estudar juntos e fazer o fechamento aqui com chave de ouro dessa série, a Batalha Final. Muito obrigado pela sua audiência.
deixe aí o seu comentário no nosso chat aqui, do terceiro ato, e deixe a sua pergunta também, nós vamos responder depois, com calma. E muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Que Deus abençoe, que você esteja atento a tudo isso que está acontecendo e que você coloque a sua fé cada vez mais na palavra de Deus. Porque Jesus disse, eu vos digo antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu sou o Todo-Poderoso. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos agora fazer uma oração para encerrar? Obrigado, Senhor Deus, por essa bonita profecia que nós estudamos no Apocalipse, desvendando aqui, revelando sobre a besta que subiu da terra, os Estados Unidos da América e tudo o que está acontecendo hoje, ó Pai, com esse país, com essa nação, é fruto, ou já foi revelado antes aqui no Apocalipse. E nós vamos ver agora no próximo estudo o fechamento de tudo isso. E o que isso tem a ver com a nossa vida hoje, nós que vivemos aqui justamente no ano 2020. Obrigado por isso, ó Pai. Obrigado porque a palavra de Deus revela grandes coisas para nós. E obrigado porque o Espírito Santo toca o nosso coração para que nós possamos seguir a sua palavra hoje e sempre. Esteja com cada um aqui que está ouvindo, está assistindo, está prestigiando esse estudo. E que a paz do Senhor reine sempre em nosso coração. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Obrigado, pastor Sérgio. É muito conteúdo, né? Eu falei para vocês ontem, é um privilégio para nós aqui do Terceiro Ato termos pastores com tanto conteúdo teológico. Nós tivemos o pastor Wanderson pelo sábado pela manhã, o pastor João Cláudio Chaguri ontem também, e hoje o pastor Sérgio Santelli de uma forma brilhante aqui, colocando as profecias, e você não pode perder semana que vem, infelizmente, o último episódio aí da série A Batalha Final, mas teremos esse episódio, e eu também vou fazer uma pergunta aqui para o pastor Sérgio, para que o pastor possa responder aí semana que vem, vou colocar também a minha pergunta para ele, tá bom? Nós temos aqui algumas pessoas que estavam ou ainda estão nos assistindo, temos aqui o Alexandre Nascimento, falando aqui que está da Zona Sul de São Paulo. Obrigado, Alexandre, pela sua audiência aqui. O Jonas Assunção também aqui conosco. Nós tivemos também Dorival, pastor Sérgio, Dorival da sua igreja, da Vila Assunção. Obrigado, Dorival, por estar nos assistindo também, dando uma feliz semana a todos. Josefa aqui do Jardim Las Vegas também conosco, um abraço também. Nós tivemos aqui também, quem esteve conosco também, Terezinha Marinho, lá de Anápolis, Goiás, também esteve com a gente. O pessoal da Bahia também conosco. Muito obrigado por muitas pessoas aqui nos assistindo. E nós temos aqui também, deixa eu pegar aqui um pedido, só eu vou encontrar aqui rapidamente, são vários pedidos aqui, mas eu vou colocar aqui, nós tivemos, cadê? Aqui está comigo, só um minuto. Vamos encontrar aqui o pedido, foi um pedido, perdi aqui rapidamente. Nós tivemos aqui um pedido de uma amiga nossa que estava nos assistindo, pedindo pelos seus netos. Então, nós também iremos orar por esses pedidos que estão aqui, que foram colocados aqui. Encontrei a Ivanilda, desculpe, Ivanilda, encontrei aqui o seu pedido, que pede aqui que coloque, que faça uma oração pelos seus netos, Gabriel e Ariel, porque eles estão com problema aqui, também pelos outros netos Levi e Rian. Então, nós também oraremos aqui. A Ivanilda, que fala aqui da Bahia, de Santa Brígida. Obrigado, Ivanilda, pela sua audiência aqui também. E todas as outras pessoas que talvez precisem de oração, eu vou fazer uma breve oração aqui. E eu gostaria também que você colocasse esses pedidos posteriormente também, durante a semana, que você também lembrasse desses pedidos aí nos seus momentos de oração também. Feche seus olhos rapidamente. Pai querido, aqui temos mais um pedido. Que o Senhor atue conforme a tua vontade, que o seu poder seja colocado não só sobre esse pedido aqui que foi escrito aqui no chat, mas também sobre todos os outros pedidos dos nossos amigos aqui do Terceiro Ato. Atue conforme a tua vontade, como sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Estaremos aqui novamente no próximo domingo com o último episódio da série A Batalha Final. E que você tenha uma ótima semana. E o nosso encontro aqui na próxima quarta-feira, às
20 horas, com Roseli Fonseca, também com o último episódio da série também com a Roseli, que está sendo também muito bom. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco. Uma ótima semana. Fique com Deus. Que você tenha uma semana de vitórias em nome de Jesus. Tchau, boa noite.